Existe um lugar no universo onde o espaço e o tempo param de funcionar. Um ponto onde nem mesmo a luz consegue escapar. E a física que conhecemos simplesmente deixa de existir. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o objeto mais extremo que o universo já criou, o buraco negro, uma entidade que desafia a intuição, reescreve as leis da física e que por muito tempo, a ciência nem tinha certeza se existia de verdade. Mas existe. E nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo, o que é, como se forma, o que acontece se você cair num, e por que físicos perdem o sono pensando neles. Se você curtiu, já deixa o like, porque esse vídeo vai ser incrível. Vamos começar pela pergunta mais básica. O que é um buraco negro? A resposta simples. É uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem a luz. Mas essa definição não faz jus ao absurdo do que estamos falando. Pensa assim, para que qualquer coisa escape da gravidade de um objeto, ela precisa atingir o que chamamos de velocidade de escape. Na Terra, essa velocidade é de 11,2 km por segundo. Em Júpiter, é maior, no Sol, maior ainda. Num buraco negro, a velocidade de escape é maior do que 300.000 km por segundo, ou seja, maior do que a velocidade da luz no vácuo. E como nada no universo se move mais rápido que a luz, nada sai. A fronteira que define essa região de não retorno tem um nome: horizonte de eventos. Uma vez que qualquer coisa atravessa o horizonte, seja matéria, seja radiação, seja informação, ela está presa para sempre. Ou pelo menos é o que a relatividade geral nos diz. No centro de tudo isso existe uma singularidade, um ponto de densidade e curvatura infinitas onde as equações da física quebram. Onde o espaço e o tempo se tornam algo tão distorcido que não temos teoria capaz de descrever o que acontece lá dentro, e isso deveria nos assustar e fascinar ao mesmo tempo. Mas de onde vêm os buracos negros? Como o universo cria algo assim? A origem mais comum é a morte de uma estrela massiva. Quando uma estrela muito grande, com pelo menos 20 vezes a massa do Sol, esgota seu combustível nuclear, ela não tem mais força para segurar seu próprio peso. O núcleo entra em colapso catastrófico em frações de segundo. O resultado é uma supernova, uma das maiores explosões do universo, que espelha as camadas externas da estrela e deixa o núcleo comprimido. Se esse núcleo remanescente tiver mais do que 3 vezes a massa do Sol, nem a pressão entre nêutrons consegue sustentá-lo. Ele colapsa sem parar indefinidamente até formar um buraco negro estelar. Mas esses são os buracos negros mais simples. O universo também abriga monstros de uma escala completamente diferente: os buracos negros supermassivos. Cada galáxia grande conhecida abriga um no centro. O da Via Láctea, chamado Sagitário Asterisco, tem a massa de 4 milhões de sóis. O do centro da galáxia M87, que se tornou famoso em 2019 quando foi fotografado pela primeira vez, tem a massa de 6,5 bilhões de sóis. Como esses colossos se formaram? Ainda não sabemos ao certo. Crescimento gradual por acúmulo de matéria, fusão de buracos negros menores, ou colapso de nuvens primordiais gigantescas, provavelmente uma combinação dos três. É uma das grandes questões abertas da astrofísica. E teve uma data que mudou tudo: abril de 2019. O Event Horizon Telescope, uma rede global de radiotelescópios que juntos formam um instrumento do tamanho da Terra, capturou a primeira imagem direta de um buraco negro. Uma sombra circular escura cercada por um anel brilhante de gás superaquecido, curvo pela gravidade extrema. Uma imagem que parecia ficção científica, mas era física observacional pura. Em 2022, o mesmo projeto publicou a imagem do Sagitário Asterisco, o buraco negro do centro da nossa própria galáxia. A humanidade passou séculos suspeitando que eles existiam. E finalmente os viu. Mas aqui vem a grande pergunta: o que acontece se você cair num buraco negro? Depende do tamanho do buraco negro.
E a resposta vai virar sua intuição de cabeça para baixo. Para um buraco negro estelar, relativamente pequeno, o que acontece antes mesmo de você atingir o horizonte de eventos é chamado de espaguetificação. A gravidade no seu pé é muito mais intensa do que no seu topo, porque a diferença de distância ao centro é enorme numa escala pequena. Essa diferença estica você longitudinalmente e te comprime lateralmente, como uma espaguete humano, até você ser destruído. Tudo isso antes de cruzar o horizonte. Agora, para um buraco negro supermassivo enorme, como o do M87, algo mais perturbador acontece. O horizonte de eventos é tão distante do centro que a maré gravitacional no horizonte é relativamente suave. Você poderia cruzar sem perceber nada de especial no momento exato da travessia. Não há muro, não há barreira visível. Só que, para qualquer observador externo, você nunca chega lá. A dilatação temporal extrema faz com que a luz que você emite demore cada vez mais para escapar, e seu observador te vê congelar progressivamente, ficando cada vez mais vermelho e apagado. Para você, a queda continua. Para eles, você parou para sempre no horizonte. Dois observadores, dois universos completamente diferentes. E aí entra um dos maiores enigmas da física moderna, o paradoxo da informação. Em 1974, Stephen Hawking descobriu algo perturbador. Por conta da mecânica quântica, buracos negros não são completamente negros. Eles emitem uma radiação térmica extremamente fraca, hoje chamada de radiação Hawking, e ao longo de um tempo astronomicamente longo, evaporam. O problema é que essa radiação é aleatória, sem memória do que o buraco negro engoliu. A física quântica diz que informação nunca pode ser destruída. A relatividade geral diz que tudo que cai num buraco negro some. Uma das duas está errada, ou ambas são incompletas. Qual delas cede? Ninguém sabe. 50 anos depois de Hawking apontar o problema, ainda não temos resposta. E aí vem outro conceito que vai fritar sua cabeça. O que o tempo faz perto de um buraco negro? Einstein previu que a gravidade dobra o espaço-tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo flui. Isso não é metáfora. É física verificada experimentalmente. Relógios em órbita baixa, mais perto da Terra e, portanto, em gravidade mais forte, andam mais devagar que relógios em órbita alta. O GPS depende dessa correção para funcionar. Perto de um buraco negro, essa dilatação temporal se torna extrema. Um astronauta em órbita próxima ao horizonte de eventos poderia viver 1 hora enquanto séculos passam na Terra. O filme Interestelar, com toda a sua dramaticidade, usou física real para construir esse cenário. Os consultores de física calcularam que a cena em Miller, o planeta próximo ao buraco negro Gargantua, era fisicamente possível. 1 hora lá poderia equivaler a 7 anos para quem está longe. Hoje, o campo da astronomia de ondas gravitacionais adicionou uma nova dimensão ao estudo dos buracos negros. O LIGO e o Virgo já detectaram dezenas de fusões de buracos negros. Quando dois buracos negros em órbita um ao redor do outro finalmente se unem, eles liberam uma quantidade de energia colossal em ondas gravitacionais, distorções no próprio tecido do espaço-tempo que se propagam pelo universo à velocidade da luz. Em 2015, a humanidade detectou essas ondas pela primeira vez. Uma fusão que aconteceu há mais de 1 bilhão de anos fez nossos detectores vibrar por uma fração de segundo, menos do que o diâmetro de um próton. E nós medimos. Mas o que os buracos negros significam para o futuro do universo? Em escalas de tempo além da nossa compreensão intuitiva, os buracos negros são os últimos objetos complexos do universo. Estrelas se apagam, galáxias se dissipam, mas buracos negros persistem, crescem ao engolir matéria, e só começam a diminuir pela radiação Hawking, num processo tão lento que um buraco negro da massa do Sol levaria mais de 2,6 vezes 10 elevado à 67ª potência de anos para evaporar. Para ter uma ideia, o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos. Essa escala não tem nome familiar. Os buracos negros são, em certo sentido, os herdeiros do universo.
E tem uma linha de pesquisa que conecta buracos negros com a maior pergunta de todas, a teoria quântica da gravidade. A relatividade geral de Einstein descreve o universo em grande escala com perfeição absurda. A mecânica quântica descreve o universo subatômico com precisão igualmente absurda. Mas as duas teorias são matematicamente incompatíveis entre si. Elas não podem estar ambas completamente corretas ao mesmo tempo. O lugar onde essa contradição fica mais nua é exatamente onde os dois extremos se encontram, dentro de um buraco negro na singularidade, onde densidade é infinita e escala é zero. Uma teoria unificada da física, o grande projeto inacabado da ciência, passa necessariamente por entender o que acontece lá dentro. A teoria das cordas, a gravidade quântica em loop, o princípio holográfico que sugere que toda a informação de um buraco negro pode estar codificada em seu horizonte como um holograma bidimensional. São abordagens diferentes para o mesmo mistério. Nenhuma tem confirmação experimental ainda, mas todas elas nasceram da necessidade de entender os buracos negros. Eles não são só objetos astronômicos interessantes. São o teste mais severo que o universo nos oferece para a física fundamental. O cosmólogo Kip Thorne, vencedor do Nobel de Física em 2017 pela detecção de ondas gravitacionais, disse que os buracos negros são a dádiva do universo à humanidade, objetos que nos forçam a repensar tudo o que achávamos saber sobre espaço, tempo, matéria e informação. E que cada resposta que encontramos sobre eles abre 3 novas perguntas. Então o que você acha? Os buracos negros são a chave para a física do futuro? Me conta nos comentários porque eu leio todos. A gente está no momento extraordinário da astronomia. Temos fotos de buracos negros. Detectamos as ondas que eles criam ao colidir. Temos teorias que tentam descrever o que há dentro deles. E ainda assim, as perguntas mais profundas permanecem sem resposta. Cada avanço revela uma camada mais estranha e mais fascinante da realidade. O paradoxo da informação ainda está aberto. A singularidade ainda nos desafia. A radiação Hawking nunca foi detectada diretamente porque é tênue demais. O que os buracos negros escondem dentro de si é literalmente o maior segredo do universo. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Cada like e comentário ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não assistiu o vídeo sobre ondas gravitacionais que postamos antes, vai lá depois, porque ele conecta diretamente com tudo que falamos hoje. Os buracos negros são o começo de uma física que ainda não sabemos fazer, e a jornada para entendê-los mal começou. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais para a gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.